Olá, Marie Batia. Nós estamos aqui reunidos para estudar a Palavra de Deus. E nós vamos começar pelo princípio. Bereshit é o princípio. Gênesis 1:1. Em hebraico, nós temos as letras desenhadas como pequenos pictogramas, né? Pequenos desenhos da ideia associada àquela letra. Ou seja, no hebraico as letras não são meramente fonéticas. E aí a gente tem também detalhes como, por exemplo, nessa primeira frase da Bíblia, a Bíblia ela tem um B no hebraico grande. E sabe em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim, olha, nenhum iota ou tio vai passar da Torá, da palavra de Deus, até que céus e terra passem, e até hoje céus e terra não passaram, então nada vai passar. E quando ele fala nenhum pinguinho, nenhum mínimo pontinho, isso quer dizer que todos os detalhes nas escrituras, no seu original, como Deus mandou Moisés escrever, porque os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, Jesus nos diz isso também nos evangelhos, nada é sem importância, tudo comunica. Então esse B grande, no hebraico, começando a Bíblia, comunica. Deus começa as escrituras dele com uma casa, porque o B é o desenho de uma casa, de uma tenda, né? Então, Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashamayim Vav Aleph Tav Haaretz. Isso aqui na nossa Bíblia está escrito assim: no princípio criou Elohim, que é Deus ou poderoso. Aleph Tav é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. É como se fosse o alfa e o ômega, se fosse em grego. Mas em hebraico é o Aleph Tav. É onde Jesus, inúmeras vezes, ele nos diz, eu sou o princípio e o fim. Isso está lá umas 2 ou 3 vezes no livro de Apocalipse. Isaías também fala isso acerca do Messias. Ele é o primeiro e o último. Então, nós temos que toda a escritura, ela todinha, ela é sobre o Messias. Ela não é sobre mim e sobre você. A escritura é sobre o Filho de Deus, o Messias, que viria e restauraria todas as coisas. Até porque Deus não foi surpreendido pelo pecado de Adão e Eva. Primeiro ele preparou o sacrifício perfeito. Nós temos lá no Evangelho de João que nos é ensinado que o Cordeiro ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, mesmo antes de Adão e Eva pecarem ou imaginarem pecar, Deus, que não foi surpreendido, ele preparou o Cordeiro para restaurar, para resgatar toda a sua criação. Por quê? Porque ele sabia que haveriam aqueles que o escolheriam, que por opção seriam formados imagem e semelhança do segundo Adão, o Adão perfeito, o Adão que veio em obediência e não pecou. A imagem e semelhança desse Adão é o caminho de restauração, da relação que há entre Deus e o homem, como uma ponte. E é nesse primeiro livro mesmo que Deus nos diz qual é a nossa essência, como Ele nos criou. E nesse livro nos é dito o seguinte, que Deus, Ele formou o homem do barro com as suas mãos. E a palavra formou aqui, que está lá em Gênesis 2:7, é Yatsar. E interessante que como tudo no hebraico, na língua original, é desenhado, nós temos nesse Yatsar 2 iodes. Seria desnecessário para comunicar a ideia de formar, porque com um iode só seria formar também, formar no sentido de moldar. Então Deus moldou o homem do barro. E nesse formar Yatsar nós temos 2 iodes. Mais adiante, no mesmo capítulo 2, no verso 19, nós temos que ele também Yatsar os animais. E nesse formar os animais, ele usa somente um iode. É como se fosse assim, olha, para os animais Deus usou uma mão. E para formar o ser humano, Adão, porque Adão significa ser humano, não é somente o nome
do primeiro homem que existiu, eles eram Adão e Eva juntos, mas Adão é ser humano, ele usou duas mãos, duas também para representar a essência que ele colocou nesse ser humano, que ele formou do barro, mas ele soprou o espírito nas narinas do homem. Esse sopro, ele vem do alto. Então essa criação do ser humano, de acordo com as escrituras, é uma criação que une a terra e os céus. E o ser humano foi feito para ser esse intermediário, essa comunicação entre Deus e a terra. E isso é o que o Messias faz de modo perfeito, como esse segundo Adão. Então, aqui nas escrituras, quando nós vamos para a profundidade, tanto do hebraico como uma leitura mais cuidadosa, nós conseguimos discernir e entender camadas. Como uma cebola tem várias camadas, tem a mais superficial e cada uma que a gente puxa, a gente vai entrando. Assim é a palavra de Deus. Nós temos comunicação em todos os níveis. Na mais superficial nós já temos comunicação. Deus, ele se revela ao homem através da palavra dele. Nós temos uma bela história do início da humanidade, do ponto de vista da sua consciência, do seu propósito e aquilo que Deus quis comunicar para a gente em relação à criação da humanidade. Mas nós temos muito mais do que isso, porque Deus, ele quer nos mostrar segredos que nós, conhecendo os segredos dele, nós saberemos melhor quem ele é. É como se fosse a intimidade do Criador. E ao desvendar a sua inteligência, o seu milagre, o seu design, porque design, ele requer inteligência, requer projeto, planejamento. E esse é o nosso Deus. Ele não faz nada de improviso. E nós sabemos, inclusive, que apesar dele saber que o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecariam, eles cairiam, eles escolheriam se rebelar, comendo do fruto, do único fruto que não estava disponível para eles comerem, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto que na verdade representa o ser humano querendo escolher para si mesmo o que vai chamar de bem e o que vai chamar de mal, independente do que o próprio Deus chama de bem e de mal, porque em Provérbios nós temos dito que a Torá é a árvore de vida, a palavra de Deus é a árvore de vida. Então é nela que nós temos todo o conceito de bem, mal, certo, errado, justo e injusto. E é nessa palavra que nós encontramos tesouros, tesouros de quem o Criador é e tesouros de quem o Criador nos chama a ser. E nesse primeiro livro da Bíblia nós temos tudo sobre árvores, sementes, céu, terra, mares, aves, animais, e nós não temos nem um pinguinho de teologia, nem um pinguinho de filosofia, porque de fato essas coisas abstratas são mais próprias do homem e elas é que geram confusão nos conceitos. Então eu estou compartilhando aqui com vocês o seguinte, que Deus, ele desenhou para nós não errarmos o sentido das palavras. Ele não tratou de filosofia e de abstrações para que a coisa não gerasse confusão. O que é assim para mim pode ser diferente para o outro. Não há confusão, porque árvore é árvore, semente é semente, terra é terra, céu é céu, ave, animais. Tudo tem seu propósito, seu design e não são coisas filosóficas, não são abstrações, elas são coisas concretas. Então, eu estou querendo comunicar para vocês que Deus, a palavra dele, ela é profunda, ela é simples, embora ela não seja fácil. Por quê? Porque um tesouro, você reconhece facilmente que ele é valioso, um ouro. Só que geralmente não é fácil achar. Os tesouros, eles estão escondidos, nós precisamos buscar.
Então, assim, a palavra de Deus é um tesouro que nós precisamos trabalhar e nos esforçar para buscar. Mas uma vez que nós enfrentemos esse desafio e esse chamado, nós vamos descobrir quem o nosso Criador é e quem Ele nos chama a ser. Então, esse é o convite, esse é o desafio. E nessa primeira linha da Bíblia aqui, no princípio criou Deus, Aleph Tav, os céus, Vav Aleph Tav e a terra, nós temos já na primeira linha a revelação do nosso Messias. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav no hebraico. E ele vindo 2 vezes, essa é a profecia, ele já veio uma, voltará. Porque no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por quê? Porque em Colossenses nós temos nos dito que tudo foi feito a partir dele e para ele. Ou seja, todas as coisas foram chamadas à existência a partir da palavra. E nós temos Jesus nos explicando isso também na parábola do semeador, que é a parábola que o próprio Jesus ali em Mateus 13, ele disse, se vocês não entenderem esta parábola, vocês não vão entender mais nada. E essa parábola é do semeador que saiu a semear sua semente. E ele jogou e encontrou diferentes solos. À beira do caminho, as aves roubaram. Entre os espinhos, a semente foi sufocada. Na rocha, não teve raiz profunda e logo o sol queimou. E no solo fértil, ela prosperou. E esse solo fala do coração do homem. A semente é a palavra de Deus. E nós temos aqui, então, uma outra regra que sempre nós precisamos ter em mente, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando Deus está falando aqui, no livro de Gênesis, de semente, ele está falando de semente física? Com certeza está falando de semente física. Porque se nós não entendermos o que uma semente física dentro de um fruto para que ela serve e qual é o propósito dela, nós não entenderemos o sentido espiritual, que é a palavra de Deus. Mas nós devemos saber que Deus fez as Escrituras para nos comunicar coisas na terra e comunicar coisas no céu. Então são princípios que a gente tem e são camadas de entendimento que vão nos levar a entender, de novo, quem o Criador é e quem Ele nos chama a ser. Origem e perfeição, potencial e destino. Então, isso é o poder da semente. O poder da semente física, porque quando você lança uma semente num solo fértil e ela tem água e o tempo passa, o que dá? Uma árvore. E essa árvore, ela vai gerar novos frutos com novas sementes. Então, quando ele nos explica sobre árvores, no princípio, aqui no livro de Gênesis, ele está nos dizendo também que, mais tarde, que quando a semente é a palavra de Deus, esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, que a palavra dele também cresça, seja aguada com mais palavra, com entendimento, ela cresça, gere uma árvore, tome a tua cruz. Quem é a cruz? O madeiro. Quem é o madeiro? Somos nós mesmos. E, de certa forma, tudo no mundo espiritual passa por uma autodisciplina, uma autorrestrição. O que eu quero dizer com isso? Quando no mundo perfeito, Adão e Eva, no seu estado natural, eles estavam nus e eles não se enxergavam nus. Havia uma luz tão grande, que era a presença de Deus, que fazia com que eles não olhassem para si próprios. Mas, uma vez que eles caem e pecam, então, o que acontece? Eles precisam se cobrir, se autorrestringir. Por quê? Porque já não estão no seu estado natural, aquilo que Deus projetou para eles. Só que quando eles vão se cobrir por si próprios, isso não é adequado. Eles usam folhas e essas folhas não são adequadas. Deus, então, de acordo com o projeto dele, desde antes da criação, desde antes da fundação do mundo, ele sacrifica um animal, o sangue perfeito, o sangue do justo, pelo sangue do injusto, para pagar, digamos assim, o preço dessa rebelião. E essa vestimenta que o homem é obrigado a colocar, não obrigado, é que ele
tem essa vontade, ao se enxergar, sabe que precisa se restringir. Essa vestimenta, ele então vai representar, ao mesmo tempo, a consciência de que, uma vez apartado de Deus pela rebelião, nós precisamos buscar estar vestidos e examinar com que nós estamos vestidos, para poder estar na presença do Criador, buscar o caminho de volta para Deus. Bom, nessa primeira frase da Bíblia aqui também, nós temos os 3 conceitos básicos de tudo que existe aqui no nosso planeta, que é o conceito de tempo, o conceito de espaço e o conceito de matéria. Como assim? No princípio, tempo. No princípio, Deus ele não precisa de tempo, mas nós precisamos de tempo. Então, ele começa as escrituras dizendo, olha, no princípio, houve um princípio, né? E aí nós temos o espaço, os céus, a expansão dos céus, Hashamayim, os ares, né? Esse espaço, ele cria um espaço para que nós possamos estar, né? Ele não só cria um espaço de ares, separando águas e porção seca, como ele planta um jardim para colocar o homem, um jardim perfeito. Ele não mudou o homem no jardim, mas ele plantou esse jardim para colocar o homem. E a gente tem matéria também, que é a terra. Então, assim, nessa primeira frase nós temos 2 revelações do Messias. Nós temos o conceito de tempo, espaço e matéria. Nós temos, então, Deus se revelando a partir de uma letra B, a partir de uma casa, ou seja, criando uma casa para a humanidade, que ele ainda iria criar a partir do Aleph Tav, a partir do filho dele. E tem mais uma coisa maravilhosa e impressionante que nós temos na narrativa da criação em 7 dias. E essa narrativa, ela tem um paralelo com o tempo que Deus projetou para a humanidade, né? Nós temos lá em 2 Pedro 3,8, repetido o que está estabelecido no Salmo 90, verso 4, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele está fora do tempo, mas ele preparou o tempo para nós, porque nós estamos no tempo. Então, como um dia é como 1000 anos, nós temos que Deus preparou para a humanidade 7.000 anos. 7.000 anos, são 7 dias. E vamos ver uma coisa impressionante. Isso os estudiosos, os rabinos, e isso também está refletido nos livros, no livro de Enoque e no livro dos Jubileus. O livro de Enoque ele é citado textualmente no livro de Judas. Ele já foi cânon, hoje é um livro apócrifo, mas que já foi cânon. E o próprio Jesus cita uma passagem do livro de Enoque. Mas lá nós temos que, nesse primeiro milênio, o que nós temos no primeiro dia? A escuridão e a luz surgindo no primeiro dia. E Deus viu que era boa. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, né? Então, havia trevas sobre a face do abismo. Então, nesse início da história da humanidade, nós temos escuridão. Por quê? Porque o homem logo peca. Ele fica pouco tempo no Éden e ele peca. Então, nós temos o início do pecado, né? No meio desse primeiro dia, por volta do ano 500 mais ou menos, nós temos Enoque. E Enoque andou com Deus. E ele é então a luz, a presença da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, num homem que traz luz para esse mundo. Então Enoque, ele começa a produzir essa luz. No segundo dia nós temos a divisão das águas, a separação das águas, as águas acima nos céus e as águas abaixo na terra. E esse é o segundo dia. E é interessante que nesse dia a Bíblia não fala que era bom, não é pronunciado bom. E até os judeus, por crendice talvez, ou
talvez até por reverência, porque eles sabem muito bem que nada nas escrituras é gratuito, é à toa, é sem sentido, né? Eles não casam nesse segundo dia da semana, que seria a segunda-feira, porque não era bom. Então, por via das dúvidas, né, não vamos arriscar. Então, mas o que é esse segundo dia na história da humanidade? Na história da humanidade, esse segundo dia aqui é a época do dilúvio de Noé, que é justamente quando Deus abre as fontes do abismo e as águas descem, e também as águas do céu também descem. Sobem as águas da fonte do abismo, melhor dizendo, e as águas, ou seja, há uma junção de águas. E Deus não diz que era bom, porque da eternidade ele já viu que esse segundo dia seria mau. E ele destrói o mundo com água por causa da malignidade do ser humano, que está lá em Gênesis 6,4, que gerou os gigantes, o hibridismo genético, né? E Noé era íntegro e perfeito na sua geração. E através de Noé é também uma semente da criação perfeita de Deus que prossegue. Por quê? Porque a lei de Deus para a humanidade é que sejamos frutíferos e multipliquemos. Multipliquemos também a semente dele, que é essa palavra de Deus aqui, que é a palavra, né? Então aí nós temos o terceiro dia, e no terceiro dia Deus pronuncia bom 2 vezes para compensar. E o que aparece no terceiro dia? No terceiro dia aparece a porção seca. Deus faz surgir a porção seca, né? E aí ele traz plantas, relva que tenha semente, e árvores frutíferas que contenham semente. E ele diz assim: olha, tudo que contém semente vai ser comida para vocês, é comida para os seres que eu criei. Então, esse terceiro dia ele é marcado pelo surgimento da porção seca e pelo surgimento da semente como comida, né? E eu lembro aqui algumas vezes que Deus diz para alguns dos profetas dele, disse: come esse livro, meu filho, come a minha palavra, porque em um certo sentido, que até no jargão popular se intui, nós somos o que nós comemos. Então nós nos tornamos as palavras que nós temos sobre nós, sobre a nossa mente. As palavras, elas geram pensamentos, os pensamentos geram ações, e ações mostram quem nós somos. O que fazemos mostra quem nós somos. Então, nesse terceiro dia, na história da humanidade, nós temos 2 tipos de sementes. Primeiro, Abraão. Abraão é aquela semente que estava lá em Ur dos Caldeus, né? Na Caldeia. E Deus vê que ele era um homem temente a Deus, no meio de um povo idólatra, que idolatrava imagens, idolatrava a criação ao invés do Criador. Deus o chama, ele ouve e atende a palavra, a voz de Deus. E ele é essa primeira semente. E ele é semente porque a Bíblia diz, e Paulo explica mais adiante, que a semente de Abraão, o seu descendente, é o Messias. Então é da semente de Abraão que viria o Messias. Mais propriamente, da casa de Judá, né? De Israel, as 12 tribos, especificamente da tribo de Judá, da descendência de Davi, viria o Messias. Mas de início ele seria um descendente de Abraão, semente de Abraão. E aqui nós lembramos também que, em relação à semente, a primeira promessa do Evangelho está lá em Gênesis 3,15: de semente de mulher virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas a sua cabeça vai ser esmagada e ele vai vencer. Então esse é o Messias, essa semente é o descendente de Abraão. E a segunda semente que nós temos aqui, porque no terceiro dia nós temos 2 tipos de semente. Nós temos então aqui a saída do Egito. Moisés como intermediador dessa libertação da escravidão ao Egito, a Faraó, um tipo da nossa escravidão ao pecado. E Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então Moisés levanta o seu cajado e o mar se abre.
e surge a porção seca. E ao surgir essa porção seca, então eles atravessam a pé seco. E é como se fosse a cada passo, se nós entendermos, nós vemos a recriação de Deus. Muitas vezes, isso tem um conceito físico que é o conceito de fractal, que é em cada pequena porção, em cada pedacinho, você já tem o desenho todo. E é Deus, ele desenha e ele ensina como qualquer bom pai e mãe fazem. Ele ensina de muitas vezes, de muitas formas, e ele repete. E nós somos sábios e inteligentes quando nós entendemos e buscamos conhecer e entender essa mensagem de Deus. Então nós temos essas duas sementes no terceiro dia da humanidade, que é entre o ano 3000 e o ano 4000. Não, o ano 2000 e o ano 3000. O quarto dia é entre o ano 3000 e o ano 4000. O que há no quarto dia da criação? No quarto dia da criação, Deus fez os luzeiros, o sol para governar o dia, o maior luzeiro, a lua para governar a noite, de um brilho menor, o menor luzeiro, e as estrelas, né, do céu. Então, nesse quarto dia, nós temos que tem esses dois luzeiros. E no quarto dia, perto do ano 4000, há uma Bíblia bem antiga, de 1800 e alguma coisa, que tem um comentário que Jesus veio no ano 3980 e alguma coisa. Ou seja, confirma essa história de que Jesus veio perto do ano 4000. Então, o Aleph Tav, no quarto dia, ele é o sol da justiça, conforme profecia, né? E essa luz menor desse luzeiro, essa luz menor, o rei Davi, o maior rei que Israel já teve, esse rei Davi, ele era a lua. Por quê? Porque ele era um representante dessa linhagem do Messias, que o Messias viria da linhagem de Davi. Poderíamos até entender também que João Batista, como um certo Elias, também poderia ser essa luz. Ele não era o brilho, ele não era o Salvador, mas ele reflete a glória do Salvador. Então, a gente tem. E as estrelas, né? Deus prometeu em Gênesis 22:7, ele prometeu a Abraão que a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Então, essas estrelas do céu é a descendência de Abraão, a descendência espiritual, as estrelas do céu. Então, no quarto dia, nós temos aqui consolidado essas coisas, né? A gente tem a vinda do Messias, o Aleph Tav. Uma outra coisa muito interessante é que em Êxodo nos é dito que para a Páscoa o cordeiro ele era para ser separado, escolhido e separado no 10º dia. E esse mesmo cordeiro ele era sacrificado no 14º dia. Quantos dias depois? 4 dias depois. Uau! O cordeiro no 4º dia. No 4º dia você tem o cordeiro. É esse cordeiro que é o Aleph Tav. É esse cordeiro perfeito. O libertador de fato. O intermediário que estava com Deus. É ele, o segundo Adão perfeito, que vem restaurar e resgatar a humanidade. Continuando no 5º dia, e Deus viu que era bom, pronunciou um bom aqui, um tov, no 4º dia. No 5º dia, nós temos o que? No 5º dia, entre o ano 4000 e os 5000. No 5º dia da criação, nós temos que Deus povoa os mares e povoa o céu com os pássaros. Ele enche a criação dele. E nesse 5º dia nós temos que o ministério de Jesus, que começa no fim do 4º dia, ele entra no 5º dia e ele chama os discípulos e os apóstolos dele a serem o quê? Pescadores de homens. Nós somos os peixes.
e nós devemos continuar pescando para o reino de Deus. Então, enchendo esses mares, o mar em Apocalipse, pela interpretação autêntica, a Bíblia interpreta a Bíblia, diz que o mar são os povos, são os muitos povos. Então os peixes, os pescadores de homens vão encher os mares, que são os povos, né? E aí nós temos também o céu, que é povoado, mas isso nós temos uma representação da pomba que desce sobre Jesus no batismo dele, na imersão, no mikvê dele. Só que nós temos também o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2. E essas pombas, o reino de Deus, o Espírito Santo, na forma de pássaro, que vem então e para, digamos assim, encher essa atmosfera terrestre. E então nós temos esse quinto dia aqui, esse enchimento daquilo que Deus criou, e eu estou falando que na história da humanidade é um preenchimento também que é espiritual. No sexto dia nós temos que Deus criou os animais e os seres humanos, Adão e Eva. Ele forma, da forma como eu já apontei, Yatsar, com 2 iodes, em Gênesis 2:7, os seres humanos, com as 2 mãos dele, que a gente pode também pensar o seguinte, que para o ser humano nós temos 2 essências, uma da terra e uma do céu. São as 2 mãos de Deus, trazendo as essências que Deus quer que nós tenhamos. É nossa escolha, mas Ele nos fez para termos uma conexão espiritual com Ele, uma essência que é o sopro dele, que é o espírito dele, que é o ruar dele, né? Que é aquele mesmo espírito que pairava sobre a face do abismo, na escuridão, que é através dele que as coisas também são criadas, né? Então, nós temos essa essência que é própria do ser humano, que não está nos animais. Os animais, ele faz sem essa essência espiritual, né? Ele diz, no homem ele sopra o fôlego da vida e faz ele, então, alma vivente, né? E ele tem um espírito vivificante através do Messias, né? E então os animais não têm isso. Os animais têm alma, mas eles não têm espírito, né? Corpo e alma. E nós temos corpo e alma e o espírito que se comunica com Deus. Aqui no sexto dia nós temos então também não só a criação do homem, mas a criação dos animais. E de certa forma, do ponto de vista da história da humanidade e do nosso chamado espiritual, é como se nós tivéssemos a escolha de nos reconectarmos com Deus, aceitando esse chamado, essa mão espiritual que Deus nos deu, mas que cabe a nós desenvolvê-la ou não, ou sermos como os animais, vivermos por instinto, aquilo que naquele momento o nosso corpo está pedindo, a nossa libido, a nossa lascívia está pedindo. Então nós temos essa escolha, mas de fato Deus não nos fez para sermos como animais, vivendo por instintos, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que essa autossuficiência são as 3 grandes armadilhas para a nossa vida espiritual. Foi nisso que Eva pecou, foi nisso que a serpente teve sucesso com ela e com Adão. Mas nós somos chamados a controlar os nossos instintos, discipliná-los, para que sejamos então a plenitude da criação de Deus, seres humanos feitos com 2 essências, e não negar a nossa essência espiritual, que é essa que Paulo diz, olha, a carne é fraca, o espírito está pronto, quando eu ando no espírito eu não satisfaço a minha concupiscência carnal naquilo que é pecado, porque Deus não nos fez com asas, Ele não nos fez para o céu. Toda essa abundância, a beleza, a cheiro, sabor, deleite, desfrute, foi algo que Deus fez. Mas nós sabemos que o ser humano,
quando ele não se controla, isso pode se tornar uma armadilha e isso vira a ser um alvo de separação, de pecado, de queda para o ser humano. E nesse dia, Deus diz que é bom e muito bom. Bom e muito bom. E se nós contarmos desde o primeiro bom até o sexto dia, nós temos 7 bons. Por quê? Porque 7 é um número que Deus gosta. Porque 7 fala da completude do propósito dele. Então, em termos de criação, Deus cumpre o propósito dele no sexto dia. E ele dá o 7º dia como um tempo de descanso, um tempo de deleite. Deus não se cansa e ele não precisa descansar. Mas ele sabe que toda a criação dele, ela precisa descansar. E descansar nele, saber quem ele é, saber que é ele quem provê. De fato, o pecado de Adão foi um pouco querer ser Deus, assim como a serpente tinha prometido. Deus, ele não fez Adão para ser Deus. Ele fez Adão para governar, para administrar, sabendo que ele é Deus. Então, quando nós conseguimos viver a nossa vida, governando, administrando aquilo que Deus nos dá, nos traz à nossa mão, nós então somos sábios perante Deus. Mas no momento em que nós achamos que nós somos Deus, que nós podemos dizer, não, eu acho que isso aqui da Bíblia está antiquado. Não é bem assim não, é isso aqui que é bom, isso aqui que é certo. Nós estamos querendo nos igualar a Deus, dizer o bem e o mal, e isso não nos compete. Isso foi a queda de Adão e não pode ser a minha e a sua queda. Então nós temos que vigiar. E o 7º dia tem algumas coisas interessantes, porque o 7º dia é uma comemoração de toda a criação. Deus fecha a criação perfeita, bom e muito bom, 7 vezes muito bom. E nesse 7º dia ele diz assim, descansa, eu te abençoo. E ele separa esse dia. Essa palavra separar, santificar. Parece que quando a gente fala santificar, parece uma coisa abstrata, né? A gente pensa em santo com auréola, gente absolutamente perfeita. Mas nas escrituras, na palavra de Deus, não é assim. Santo é separado, mas é separado do mesmo modo como Deus é separado. Então, Deus, ele separou um tempo para descansar. E ele diz assim, descansa comigo então, meu filho. Olha, se separa, como eu sou separado, e vem aqui, descansa. Porque se você quiser viver na dependência da sua inteligência, da sua força, do seu dinheiro ou de qualquer coisa que você acha que você tem, Deus deixa. Mas isso vai ser a tua fraqueza, porque isso gera morte. É a nossa dependência de Deus e daquilo que Ele provê para nós é que gera vida, porque essa é a única verdade, que nós somos dependentes de Deus, que a terra é dele, tudo que há aqui, nada é nosso, é tudo dele. E quando nós reconhecemos isso, e isso é para a glória dele, então a nossa história muda, porque nós reconhecemos então quem nós somos nele, e aí nós podemos alcançar a plenitude do propósito dele para as nossas vidas. Então no 7º dia ele descansou, abençoou e separou. E é interessante que cada dia Deus diz assim, e houve tarde e manhã, o dia único, Yom Ehad, o primeiro dia, mas não é bem primeiro, porque existe uma palavra em hebraico primeiro e ele não usa Rishon, ele usa Ehad, é uma unidade composta. É como que cada vez que Deus diz Ehad, Deus é Ehad, Deus é único, ele é uno, ele é uma unidade composta. Ele tem algumas facetas, ele é o Filho, que é um braço do Pai, ele é o Rua, que é o Espírito Santo. Agora, ele nos fez também assim, o ser humano, homem e mulher, quando eles casam, errado, uma unidade composta. E o primeiro dia, errado, uma unidade composta. E aí, o segundo dia, o terceiro dia, cada dia Deus diz assim, houve tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, terceiro dia. Aí chega no 7º dia, e o 7º dia não é pronunciado tarde e manhã. Por quê? Porque nós devemos ler nesse dia aqui um propósito de Deus de continuidade. É como se fosse, Deus está falando assim, olha, vai ter um dia que não vai acabar. Vai ter um dia que eu vou levar vocês de volta a um tempo de eternidade.
E esse sétimo dia representa exatamente isso. É o sétimo dia, é o dia que não tem fim, é o reino milenar do Messias, quando ele vai ensinar as nações, né? E ele nos chama então a descansarmos nele. Isso é o que está lá na Nova Aliança, Jeremias 31 e na continuação que diz que o Messias ensinaria a todas as nações. Então, é muito rico, é muito interessante e eu convido vocês a cada dia que nós possamos estar estudando e nos debruçando nessa palavra maravilhosa. Louvado seja o nome de Yahuwah, o nosso Criador, e do seu Filho Yeshua. Amém. Aleluia.